Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula. E nessa aula de língua portuguesa, nós vamos estudar um pouco a respeito do gênero textual memórias literárias. Então, a aula de hoje vai ser voltada para esse gênero. Então, vamos dar início. Hoje, para começar, nós iremos fazer logo a leitura de um exemplo de uma memória literária, em que vai ser intitulada Praça, um Ninho de Alegria. Posteriormente, nós vamos observar o vocabulário com possíveis palavras que vocês não conheçam o significado, caracterizar as memórias literárias e, por fim, fazer uma breve interpretação. Então, nosso estudo consistirá em texto e depois interpretação e caracterização desse texto. Se bem me lembro, a vida não é a que a gente viveu, e sim a que a gente recorda e como recorda para contá-la. Isso é uma frase que está relacionada ao gênero memória. Praça, um ninho de alegria. Essa memória aqui é um exemplo de memória que foi escrita pelo aluno Evandro Rocha Almeida e foi retirado da coletânea das memórias literárias que participam da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Então, essa memória aqui é um exemplo de memória que foi escrita por um aluno para uma competição em específico. Então, vamos à leitura. Já se passaram tantos anos e eu não consigo esquecer a praça que deu e ainda dá alegria para a população cacerense. Naquele tempo, quando eu era criança, eu gostava de ir a um lugar muito especial com meus amigos para brincar. Era uma praça que tinha apenas um campo de futebol e uma igreja em construção. Eu me lembro de que nessa praça também se realizavam muitas festas. Uma delas era a Festa da Cavalhada, representação entre mouros e cristãos. Essa ninguém perdia. Se bem me lembro, tinha também teatros ao ar livre, roubo da princesa, corridas de limão, guerra dos cristãos, entre outras. As brincadeiras, comparadas às de hoje, eram muito diferentes. Algumas não são mais praticadas, como a brincadeira do chicote queimado. Escondíamos o chicote do nosso colega. Se ele o encontrasse, saía dando chicotada em todos nós. Parecia que a pele da gente pegava fogo de tanto que doía. Nas festas folclóricas tinha danças como o siriri, dança em pares e o cururu, dança em que os homens cantam e tocam a viola de cacho, que é um instrumento musical. As comidas eram paçoca de pilão, canjica, farofa e outras delícias que me enchem a boca d'água só de lembrar. Na praça também faziam festas de santo. Eram 9 dias e só no último dia de novena que todo mundo saía carregando Santo Antônio. Era uma grande tradição que me arrepiava os cabelos, pois os mais velhos diziam que quem não visse o seu próprio reflexo na água não alcançaria o próximo ano. Lá pelos idos de 1948, fundei uma escola, o Colégio 11 de Março, para ajudar a população a ler e a escrever. Fui o diretor e o primeiro professor. Para homenagear minha infância feliz, fundei uma praça denominada Cavalhada. Hoje, com os meus 84 anos de idade, vejo que a praça de alegria daquela época se tornou a linda Praça Barão do Rio Branco, situada no centro da cidade de Cáceres, em Mato Grosso, que atrai muitos turistas por causa das festas, como o Festival Internacional de Pesca e por causa de sua enorme beleza, pois esse ninho fica no Pantanal Mato Grossense. Esse aqui foi um texto escrito com base na entrevista feita ao professor Natalino Ferreira Mendes, um aposentado de 84 anos, e é cacerense, ou seja, da cidade de Cáceres. Então, aqui é um exemplo de memória em que um aluno fez a entrevista com uma pessoa e escreveu o texto como se fosse a pessoa relatando uma memória, algo que aconteceu no passado. Então, vamos observar agora as principais características de uma memória literária. A primeira delas é o relato que alguém faz de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha. Então, percebam que nessa memória eu tenho um senhor que conta a história de uma praça,
conta a história da fundação da escola, que ele mesmo criou para ensinar as pessoas a ler e a escrever, e é contada em primeira pessoa. Conta situações que ocorreram no passado. Como é uma memória, é uma lembrança e por isso vai ser sempre relacionado a algo que já aconteceu. Não, vejam só, não tem como eu ter memória, eu ter lembrança de algo que ainda vai acontecer. Então a memória ela vai sempre se referir a algo do passado. A memória também pode se referir a objetos, a lugares e a modos de vida. Então as memórias podem ser feitas a partir de algum objeto marcante que você tem, algum lugar, algum estilo de vida. Então, a temática da memória em si, ela é muito vasta. A memória evidencia sentimentos, emoções e expressões acerca de acontecimentos e fatos. Algumas vezes também na memória podem aparecer palavras em desuso, ou seja, palavras que não são mais usadas justamente porque foi algo lá do passado que você está recontando. E é normal que você se utilize da linguagem também daquele momento histórico. O autor da memória, chamado memorialista, também vai narrar a sua história. Então, é uma característica da memória literária. Eu tenho um memorialista, uma pessoa que vai contar, ele pode contar a sua própria história. A memória é escrita em primeira pessoa. Como quem conta, quem narra, vai estar tratando de algo que ele também participou, então vai estar em primeira pessoa. Ou seja, eu vou contar algo que eu passei no passado. Traz lembranças e sensações, por isso não precisa ser um texto que seja muito exato, muito objetivo, porque tem essa liberdade de mostrar as sensações, os sentimentos que a pessoa teve em relação a algum acontecimento que pode ser escrito na memória. Usa pronomes possessivos nosso e meu justamente porque está em primeira pessoa, então vai falar de situações que aconteceram com quem narra. E também tem aqueles marcadores temporais, por exemplo, naquele tempo, quando eu era, para sinalizar que foi algo do passado. São os sinalizadores do passado que indicam que aquilo aconteceu no passado. Observe no próprio texto algumas palavras que talvez vocês não conheçam o significado. Então, primeiro vou apresentar e só lá no final da aula vou mostrar o que de fato significa para vocês. Mouros aparece na frase representação entre mouros e cristãos. Cururu aparece na frase o cururu. Novena, dia de novena. E idos, que aparece na frase lá pelos idos de 1948. Vejam só, quem são os personagens dessa memória literária? Vejam só, aqui eu tenho como principal personagem o senhor que conta a sua própria história. E o próprio texto, aqui no finalzinho, vai trazer o nome que é o professor Natalino Ferreira. Esse nome não aparece ao longo do texto, mas ele aparece para fazer referência à entrevista que foi feita para ele. Então, aqui eu tenho como personagem a própria pessoa que contou a sua memória literária. Também eu tenho as crianças, eu tenho as pessoas que falam, as pessoas que participam da narrativa, enchem a boca de água. O que entendemos ao ler essa expressão destacada? Quando alguém enche a boca de água, expressa que você está com vontade de comer. É quando você vê algo muito apetitoso e você sente vontade de comer. Então, usamos esse termo, enche a boca de água. E qual é o tema central dessa memória? A memória vai tratar, sobretudo, das festividades que aconteciam no passado, das brincadeiras e da fundação da praça. O narrador, ele é personagem ou ele é observador? Ele é um narrador personagem, pois ele participa da história, ele está incluído na própria história que ele conta. Explique o que a personagem quis dizer com a seguinte frase: grande tradição que me arrepiava os cabelos. Quando fala, se você não conseguir ver sua réstia, você não vai ver o próximo ano. Então, essa tradição é uma tradição assustadora, né? Quando fala tradição que me arrepiava os cabelos, é algo que dá medo.
Como o personagem contribuiu para o ensino na cidade? O personagem, ele fundou a primeira escola, então ele contribuiu de forma positiva porque ele foi responsável por fundar a primeira escola para que as pessoas pudessem aprender a ler e escrever. Inclusive, ele foi professor também dessa escola e diretor. Vamos voltar lá para o vocabulário que nós vimos anteriormente. Então, eu tenho aqui as palavras que aparecem no texto: mouros, cururu, novena e idos, e eu tenho aqui o significado de cada uma delas. No caso, novena é a reza de um conjunto de orações em particular ou em grupo realizada durante o período de 9 dias. Então, a novena é quando eu tenho essa reza, essa sequência de orações que acontece durante 9 dias, por isso que vai se chamar novena. Atualmente, algumas comunidades não necessariamente precisa que essas novenas aconteçam em 9 dias. Lá no início, quando foi criada as novenas, elas obrigatoriamente seguiam esses 9 dias. Com o passar do tempo, ainda permanece o nome novena, mas não tem essa obrigatoriedade de ser 9 noites exatamente. Às vezes as pessoas condensam para que seja rezado um pouco mais rápido, em menos dias, mas mesmo assim o nome novena ainda continua sendo válido. Mouro era o nome dado pelos cristãos às pessoas de pele escura ou de religião muçulmana que habitavam a Península Ibérica, ou pode ser também pessoas pagãs ou descrentes, pessoas que não acreditam em Deus. Se refere a tempo, o mesmo que meados, é o idos. Idos está se referindo a tempo. Idos você pode substituir por meados. E cururu é uma espécie de sapo, é como se fosse uma especificidade de uma espécie de sapo. Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo acerca da memória, entendido que a memória vai ser um texto que vai tratar de algo do passado, e essa é a principal característica de uma memória literária. Até nossa próxima aula.